galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de Direito para concurso. Hoje vamos falar sobre Direito Penal, mais especificamente sobre a aplicação da Lei Penal no espaço. Vimos na aula passada alguns conceitos iniciais do Direito Penal e vamos continuar hoje falando sobre alguns princípios e alguns detalhes. Essa parte de aplicação da Lei Penal no espaço é um pouco mais complicada em relação ao tema passado e vamos colocar os principais detalhes que caem em prova. O primeiro é a regra, que é o princípio da territorialidade, que está no artigo 5º caput do Código Penal, que ele diz que a aplicação da lei penal brasileira, via de regra, ela se aplica no Brasil. Só que o Brasil, para fins penais, ele é muito mais amplo. Por exemplo, o artigo 5º do Código Penal, ele coloca como território nacional os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem. Então, por exemplo, um navio do governo brasileiro ou uma aeronave da Força Aérea Brasileira, onde quer que se encontre no espaço aéreo, seja num país fronteiriço com o Brasil ou em país mais distante, ele é território brasileiro. Então, se um crime ocorre num navio ou numa aeronave pública do Brasil, ela está ocorrendo no território brasileiro, pelo princípio da territorialidade, que é bastante comum cair em prova, que quando, por exemplo, um navio brasileiro está lá no estrangeiro, se aplica a extraterritorialidade, que é outro princípio, quando, na verdade, nós estamos falando do Brasil para fins penais, que ele é muito mais amplo. E também são território brasileiro, conforme o Código Penal, os navios e aeronaves particulares no alto mar ou no espaço aéreo brasileiro. Ou seja, quando existe um navio ou uma aeronave particular em alto mar, se ocorrer um crime naquele navio, naquela aeronave, ela é território brasileiro e vai ser aplicada a lei penal brasileira. Outro princípio é o princípio da personalidade ou nacionalidade, que está nesse artigo aqui, no artigo 7º do Código Penal. Ele vai dizer o quê? Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido por brasileiro, ainda que no estrangeiro. Então, se um brasileiro comete o crime no exterior, que na verdade é o crime de genocídio, se ele comete o crime no exterior, ele vai ser processado no Brasil e vai ser aplicada a lei penal brasileira dele, mesmo que ele tenha cometido o crime no estrangeiro. E também nós temos o princípio da personalidade passiva, que é quando se aplica a lei penal brasileira ao crime ocorrido no estrangeiro. Não sei se vocês lembram aquele caso do Jean Charles, que ele foi morto lá em Londres, né, pela questão da polícia inglesa, e queriam aplicar realmente a lei penal brasileira porque foi um crime praticado de estrangeiro contra brasileiro. Só que, enfim, não conseguiram essas questões diplomáticas, não impediram que esses policiais fossem julgados no Brasil. O próximo princípio é o princípio do domicílio, que significa que vai ser aplicada a lei penal brasileira àquele que é domiciliado no Brasil. Também é uma decorrência do segundo princípio. Além disso, o princípio da defesa ou da proteção diz que aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido em qualquer lugar e em qualquer agente, mas que ofenda um bem jurídico nacional. Então, se um crime ocorreu no estrangeiro, mas ofender algum bem jurídico do Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Quando, por exemplo, alguém atenta contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Nesse caso, mesmo que o crime tenha ocorrido no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira porque ofendeu bens jurídicos nacionais. É o princípio da proteção ou da defesa. Já o princípio da justiça universal, ele tem mais relacionado ao direito internacional. E aí, quando o Brasil se compromete no plano exterior, ou seja, conforme tratados em convenções internacionais, a reprimir qualquer crime ocorrido em qualquer lugar. Então, se ocorre um crime, por exemplo, na Argentina ou em qualquer outro país que o Brasil se obrigou a reprimir, se a justiça local não apurar e punir esse crime, o Brasil pode intervir para punir esse infrator com base no princípio da justiça universal, que é mais a ver com o direito internacional. O princípio da representação, bandeira ou pavilhão, significa que vai ser aplicada a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no estrangeiro, a bordo de aeronaves ou embarcações privadas, mas que possuam bandeira brasileira quando no país em que ocorreu o crime este não for julgado. Então, por exemplo, se existe um avião, por exemplo, da empresa Gol, da TAM, que houve um crime no estrangeiro, se as autoridades locais não reprimirem esse crime, não punirem o agressor, o infrator que cometeu aquele crime, o Brasil pode intervir, é bem semelhante à justiça universal, só que na justiça universal ele é qualquer bem jurídico, seja estrangeiro ou brasileiro. Já que na representação bandeira ou pavilhão vai ser aplicado contra brasileiro, ou seja, se houve um crime contra um bem jurídico brasileiro, que tem uma bandeira brasileira, ainda que seja propriedade privada, e ainda que seja no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Esses princípios estão bem relacionados uns com os outros. Por isso você tem que ter cuidado, porque em prova ele coloca uma situação hipotética e vai cobrar qual desses princípios vai se aplicar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, nós temos o fenômeno da detração, que está no artigo 8º do Código Penal,
que ele coloca que se você for processado lá fora, por exemplo, no crime contra o presidente da República, você foi processado lá fora e punido, mesmo assim você pode ser punido no Brasil, mas nesse caso você vai ter uma diminuição da sua pena, você vai ter um atenuante. É o que chama de detração, para evitar a dupla pena. É o que acontece nesse caso. Bom, galera, continuando nosso estudo, vamos falar agora de um tema que sempre cai em concurso, que é uma dica que é bem batida já, mas que sempre cai em concurso, que é sobre o lugar do crime e sobre o tempo do crime. Nós temos várias teorias sobre isso. Temos a teoria da atividade, que considera o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós temos a teoria do resultado, que é quando ocorre o resultado ou de tentativa, o último ato de execução. E nós temos a teoria mista, que fala que tanto a ação ou omissão quanto o resultado são contabilizados. No caso, no lugar do crime, nós temos a teoria da ubiquidade. Ou seja, para fins penais, o lugar do crime é tanto o momento que ocorreu a ação ou omissão, quanto o momento que ocorreu o resultado. Então, para o Código Penal, nós adotamos a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, que o lugar do crime é tanto o momento da ação ou da omissão, quanto o momento do resultado. Já o tempo do crime, quando o crime ocorreu, nós adotamos a teoria da atividade. Ou seja, o tempo do crime é quando ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para ficar mais um caso mais prático, no caso do tempo do crime, se um adolescente comete um crime com, por exemplo, 17 anos, 11 meses e, 29 dias, para o tempo do crime, ele ainda é menor, a teoria da atividade. Então, ele responde como menor, ainda que outro momento seja resultado, por exemplo, um homicídio futuramente. No lugar do crime, nós temos a teoria da ubiquidade, que o lugar do crime pode ser tanto, por exemplo, no Brasil, como no exterior, a depender da questão da competência. Então, para fins penais, para fins de prova, para você não ficar muito confuso, lembra da luta, né? Direito penal, luta, sangue, qualquer tipo de coisa que venha à sua cabeça para você lembrar essa dica na hora da prova. Lugar do crime, artigo 6º, teoria da ubiquidade, teoria mista. Tempo do crime é a teoria da atividade. Então, lembre esse macete para fins de prova, que você não vai cair em nenhuma pegadinha. E vamos resolver agora algumas questões que caíram em concurso, para você ficar mais craque nessas questões, e você ver que como é cobrado em concurso público. Nós temos a primeira questão, ela diz assim: no que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ, do STF e da doutrina dominante, julgue o próximo item. De acordo com o princípio da territorialidade da lei penal, se um crime foi cometido dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar, o delito deverá ser julgado pela justiça brasileira. Galera, o item está correto, como nós vimos no slide, na lousa passada. De acordo com o princípio da territorialidade, o Brasil para fins penais é muito mais amplo do que o Brasil para fins cíveis ou administrativos. Então, se um crime foi cometido dentro de um navio público brasileiro, ou seja, mesmo que seja no estrangeiro, se foi no navio público brasileiro, do governo brasileiro, aí ele vai ser aplicado a lei penal brasileira, pelo princípio da territorialidade, como nós já falamos. Então, o item está correto. O segundo item, que é do mesmo concurso, diz assim: consoante o princípio da nacionalidade ou da personalidade, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ainda que cometidos no estrangeiro, sujeitam-se à lei brasileira. O item está errado porque, como eu falei para vocês, as questões elas colocam uma situação hipotética e ela cobra o princípio. No caso, o princípio que nós vimos na lousa passada foi o princípio da proteção. Então, pelo princípio da proteção, é que o crime contra a liberdade do presidente da República, ou da vida dele, é o princípio da proteção que deve ser aplicado para nós podermos colocar a lei penal brasileira, e não o princípio da nacionalidade ou da personalidade, como ele colocou aí na questão. Então, o item está errado. Então, muito cuidado nessas questões. E a terceira questão, para finalizar, diz assim: em atenção ao princípio do ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nele é computada quando idênticas. Galera, o item está corretíssimo, né? Conforme isso aí é uma expressão idêntica ao Código Penal. Como nós vimos na lousa passada, quando alguém é processado no exterior e vem a ser processado no Brasil por causa da lei penal brasileira, se ele já tiver cumprido a pena, vai ser aplicada a pena dele, mas vai ter essa detração, que é justamente essa diminuição da pena dele, porque já cumpriu uma parte lá no estrangeiro. Bom, galera, essas foram algumas questões que a gente fez aí, só recapitulando, né? A questão do princípio da territorialidade, que nós aplicamos a lei penal brasileira, mesmo no crime ocorrido no estrangeiro, quando ofende algum bem jurídico brasileiro, ou seja, o Brasil para fins penais é muito mais amplo que o do Brasil
para fins territoriais, é muito mais amplo. E nós também vimos que o princípio da proteção ou da defesa, ele é colocado às vezes em substituição ao princípio da nacionalidade ou da personalidade. Então o que você tem que lembrar para fim de concurso público é que ele vai colocar uma situação para você e vai pedir o princípio. Então lembra os princípios que a gente colocou aqui, na lousa passada, e vai colocando no seu vade-mecum ou na sua lei, vai escrevendo do lado o princípio, para você não esquecer na hora da prova, para você lembrar. E só para deixar aí um versículo para você, para fechar nossa aula por hoje, Jesus falou em Mateus 21, 22, que tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Então, creia, você acreditando em Deus ou numa força maior, o que é que seja, que você crendo naquilo você vai conseguir. Então, creia que você vai passar no concurso público, creia que você vai ser aprovado em qualquer certame que você fizer. E se você não passou em algum, continue tentando até ser aprovado, porque a vitória com certeza vai chegar para você. Então se liga nas nossas dicas, se inscreve no nosso canal, compartilhe nas redes sociais. E nosso curso está só no começo, tem muitas aulas pela frente ainda. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Até mais.